Assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Na medida em que eu e você formos adentrando ao texto lido, precisamos ter em mente que a unidade cristã é um imperativo, portanto é uma ordem. Eu e você precisamos primar ardentemente pela promoção da unidade cristã. Nós não teremos nesse texto, na medida em que eu e você formos cavucando as suas afirmações, um conselho, uma opinião particular. Teremos uma ordem, encontraremos um mandamento que versa sobre a importância da unidade cristã. Mas também na medida em que eu e você formos adentrando ao texto lido, precisamos ter em mente que a unidade cristã é de nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade sob ou debaixo do exercício da graça de Deus sobre todos nós. Você é responsável, diretamente responsável pela promoção da unidade da fé, da unidade cristã no seio da igreja, no interior da igreja. Você e eu, juntos, debaixo do exercício da graça de Deus, somos responsáveis. E não podemos falhar no exercício prático destas responsabilidades. Mas também, na medida em que eu e você formos adentrando ao texto, precisamos ter em mente que a unidade cristã precisa ser encarada com seriedade e com comprometimento. Todos nós, individualmente, cada um com as suas particularidades, devem todos nós encabeçar, tomar para si este senso de responsabilidade. Em que sentido? Primarmos juntos pela unidade cristã, a unidade da fé. E eu preciso, portanto, tendo dito isto, relembrar você de algumas informações destacadas no domingo passado. Hoje, o apóstolo Paulo, na análise do versículo número 2, ele vai descortinar os imperativos, as ordenanças acerca da unidade cristã. Mas ele não faz isso aleatoriamente. Ele preparou o terreno. E ele vem fazendo isso desde a altura do primeiro capítulo. Mais em especial, finalzinho do primeiro capítulo. No início do capítulo de número 2, eu e você tivemos acesso, no domingo passado, sobretudo aqueles que puderam estar conosco, aos fundamentos da unidade cristã. E quais são esses fundamentos sobre os quais, na concepção do apóstolo Paulo, a unidade cristã está construída? Naquele último domingo, 4 fundamentos foram destacados. O primeiro deles, a unidade cristã tem como fundamento a exortação em Cristo Jesus. Se eu e você de fato estamos em Cristo Jesus, eu e você seremos instrumentos promotores da verdadeira unidade cristã, da verdadeira unidade no seio da igreja, no interior da igreja. Aqueles que revelam serem instrumentos de desunião é porque trazem consigo uma desunião mais elementar, a saber, estes indivíduos com o próprio Criador e sustentador da nossa fé, a saber, Cristo Jesus. Alguma coisa em torno disto, nós destacamos o primeiro ponto naquela noite. Em segundo lugar, a unidade cristã tem como fundamento o consolo de amor. Aqueles que verdadeiramente foram consolados pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus, e isso está posto na segunda parte do primeiro versículo de Filipenses capítulo número 2, inevitavelmente eles serão dados também ao amor.
Por quê? Porque eles tiveram as suas respectivas vidas profundamente impactadas pelo amor incondicional de Deus. São pessoas, portanto, que não se consideram melhores do que os demais. Sabem se portar, sabem se colocar nos seus devidos lugares e, portanto, sempre considerarão o outro como sendo superior a si mesmas. Por quê? Porque foram pessoas que estão conscientes ou pessoas que reconhecem o estado de indignidade na qual se encontravam quando Cristo Jesus as alcançara com seu amor incondicional. Alguma coisa em torno disto, destacamos o segundo ponto. Em terceiro lugar, a unidade cristã tem como fundamento a comunhão com o Espírito. Versículo número 1, terceira parte. Quanto mais eu e você nos relacionamos com o Espírito Santo, mais promotores da união seremos. Quanto menos eu e você nos relacionamos com o Espírito Santo, menos promotores da união seremos. E como é que eu e você iremos nos relacionar com o ser de Deus se nós mantivermos uma vida desassociada das Sagradas Escrituras? Como é que eu e você iremos manter uma unidade fina, em primeiro lugar, com Deus, com o Espírito Santo, com Deus o Pai, com Deus o Filho, se eu e você não primarmos pela saúde da nossa vida de oração? Eu e você precisamos ter em mente que também todos aqueles que são promotores da desunião no contexto da igreja, eles na verdade revelam uma desunião muito mais avassaladora, muito mais temerária, muito mais problemática, a saber, a desunião com o próprio Espírito do Senhor. É impossível alguém que tenha comunhão com Deus, através da atuação do Espírito Santo, continuar sendo uma pessoa que promove a desunião, facções, intrigas e discórdias no contexto interior de qualquer esfera eclesiástica. Mas também, o apóstolo Paulo, na altura do primeiro versículo de Filipenses capítulo número 2, nos apresentou um quarto fundamento, a saber, a unidade cristã tem como fundamento entranhados afetos e misericórdias. Última parte do versículo número 1. É como se o apóstolo Paulo quisesse nos dizer o seguinte, tentando ser ainda um pouco mais claro: a unidade cristã, a verdadeira unidade cristã, ela não é promovida de fora para dentro, mas de dentro para fora. E dentre tantos questionamentos feitos naquela noite, um destes ou um daqueles fora: quem é você? Que tipo de sentimento, de espírito move o seu coração? Que afetos têm regido as obras das suas mãos? Aqueles que verdadeiramente foram alcançados pelas boas misericórdias do Senhor, eles vão revelar misericórdias. São pessoas dadas à empatia. São pessoas que antes de se levantarem para fazer qualquer colocação agressiva, qualquer colocação que venha humilhar, colocar a pessoa que ouve numa situação desconfortável, primeiramente irão se colocar no lugar da pessoa. São pessoas que foram alcançadas pela misericórdia de Deus e, como uma consequência inevitável, vão também revelar misericórdia. A partir da enunciação destes fundamentos, o apóstolo Paulo sente-se seguro agora para explorar com mais vivacidade a unidade cristã. E a partir do versículo número 2, ele imprime determinados imperativos, ordenanças, as quais eu e você não podemos negar ou tratar com displicência. Logo, eu quero pensar a análise do versículo número 2, a partir da seguinte temática: a unidade cristã e seus imperativos. E à luz do versículo número 2, algumas lições importantes para todos nós. A primeira delas: o imperativo da unidade cristã na esfera dos pensamentos. Onde é que está isso no texto? Mente cativa às Sagradas Escrituras. Versículo número 2, primeira parte. O imperativo da unidade cristã na esfera dos pensamentos. Versículo número 2, primeira parte.
completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Eu chamo a sua atenção para um detalhe. A expressão completai é uma expressão verbal. E ela está no modo imperativo, na voz ativa. Ou seja, nós não temos aqui um conselho. Nós não temos aqui uma espécie de opinião sugestiva. Façam quando lhes for inconveniente. Olha, se for possível, obedeça. Mas se não for possível, não tem problema. Continuem vivendo da forma como julgarem e estarem certos. Não, não é isso. Nós temos aqui um imperativo e na voz ativa. O apóstolo Paulo assume o compromisso e ele imprime uma ordenança. É mandamento do Senhor. Que mandamento é este? Completai a minha alegria, disse o apóstolo Paulo, de modo que penseis a mesma coisa. Eu e você não temos uma outra opção. Precisamos labutar diariamente por uma unidade de pensamentos. Mas antes de nós chegarmos lá, permita-me aqui algumas outras considerações. O apóstolo Paulo diz, em termos de ordenanças, em termos de imperativos, completai a minha alegria. E aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. A igreja dos Filipenses foi a coroa da alegria do apóstolo Paulo. Nenhuma igreja contribuiu mais para o progresso do evangelho através do ministério do apóstolo Paulo do que a igreja dos Filipenses. Ela é conhecida, esta carta, como a carta da alegria. Por 17 vezes, em 17 ocasiões, a expressão alegria e seus correlatos aparecem no interior desta carta. Tamanha era a relação de afinidade entre Paulo e os crentes filipenses. Uma outra informação que julgo extremamente importante, esta carta foi escrita no contexto de uma prisão. O apóstolo Paulo estava aprisionado quando a escrevera. Quando os crentes filipenses ficam sabendo do aprisionamento de Paulo em Roma, eles não medem esforços. Eles vão se reunir e vão enviar um sujeito, um irmão em Cristo, chamado Epafrodito. Epafrodito sai da cidade de Filipos, uma currutela, habitada por soldados romanos aposentados, e vai se deslocar à capital do poderoso império romano, a saber, Roma, onde Paulo estava. Epafrodito leva na bagagem ofertas para custear as necessidades pessoais de Paulo, dinheiro literalmente. Paulo precisava de recursos, ele era um prisioneiro do Estado, um prisioneiro por amor a Cristo Jesus, ele não tinha mais condições de trabalhar, ele vivia de ofertas naquele contexto. Mas Epafrodito também levava na bagagem um relato minucioso de como estava a situação moral e espiritual dos crentes filipenses. E Paulo toma conhecimento de que, embora aquela igreja fosse extremamente engajada no progresso do evangelho, havia dissensões, haviam facções, haviam intrigas no interior daquela igreja. Pessoas movidas por suas bestialidades, por seus achismos, por questões que não estão em completa associação com o texto bíblico. Eram pessoas que gostavam de dizer, não pode, não pode, não deve, não pode, mas não gostavam de ouvir, não deve, não pode, e coisas do tipo. Logo o apóstolo Paulo, depois de um tempo, de uma série de contratempos, Epafrodito vai voltar. E ele aproveita o retorno de Epafrodito para escrever uma carta. E esta carta ganhou a seguinte alcunha: Epístola de Paulo aos Filipenses. E aqui, na altura do versículo número 2, o apóstolo Paulo imprime uma ordem, um mandamento. É como se ele quisesse nos dizer o seguinte, sobretudo aqueles amados irmãos: vocês são a coroa da minha alegria. Vocês já fizeram muitas coisas. Vocês já contribuíram em muito para o progresso do evangelho. Mas façam um pouco mais. Se esforcem um pouco mais. Se dediquem um pouco mais. E é isso que está embutido no início do versículo número 2. Completai a minha alegria. Em que sentido, Paulo, completar a sua alegria? Aí a sequência do versículo 2. De modo que penseis a mesma coisa. E aí eu queria chamar a sua atenção para a expressão verbal penseis.
Um verbo, e aí eu vou entrar dentro de uma análise um pouco mais técnica, mas você vai entender onde eu quero chegar. Um verbo no modo subjuntivo no tempo presente. Pergunta, pastor, para que isso? Meus irmãos, todos nós pensamos a mesma coisa, sim ou não? Não, nós não pensamos a mesma coisa. É fácil ter uma uniformidade de pensamentos? Uma unidade de pensamentos? É claro que não. Nós vamos entrar em divergências. Nós vamos discordar uns dos outros. Unidade de pensamentos, no seu sentido mais pleno, não é possível. Porque a nossa mente, num certo sentido, ela é incontrolável. Nós pensamos um turbilhão de coisas. E é tão interessante que até nisso o Espírito Santo pensou milimetricamente a composição do texto. O modo subjuntivo é um modo que imprime incertezas, dúvidas, ocasiões favoráveis, ocasiões não favoráveis. Ou seja, haverá momentos na nossa vida, enquanto igreja, que nós não poderemos ter unidade de pensamentos. Por que não? Porque nós estamos lidando com pessoas que estão subscrevendo um evangelho que não é o verdadeiro. Como é que eu e você vamos nos unir em pensamentos com alguém que está subscrevendo falácias, enganos? Não é isso que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz, olha, prestem atenção, completem a minha alegria, se dediquem um pouco mais. De que modo, Paulo? Pensando a mesma coisa. Não é no seu sentido mais pleno todas as coisas. Sobretudo, Paulo tem em mente aqui as ações práticas do nosso dia a dia e que denunciam a nossa irmandade em Cristo Jesus. Que na medida em que eu e você formos conduzindo a nossa vida, que na medida em que a nossa vida for seguindo o seu curso, possamos revelar, através das nossas obras, das nossas ações e reações, uma unidade de pensamentos. Mas em que sentido, Paulo? Sobretudo no que diz respeito à fé cristã, ao âmbito da igreja. Tem como ser um pouquinho mais claro? Todos nós, antes de abrirmos a nossa boca para fazermos qualquer consideração no interior da igreja, precisamos levar em consideração os seguintes detalhes. O que eu estou falando contribui para a organização do departamento? Contribui para uma fidelidade maior às Sagradas Escrituras? Ou seja, quando Paulo diz que o imperativo da unidade cristã se mostra num primeiro instante na esfera dos pensamentos, ele tem em mente coisas relacionadas ao bom andamento da igreja, ao bom andamento da vida cristã. Ou seja, organização, pureza, doutrina. Nós não podemos nos esquecer, como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós somos uma igreja calvinista, portanto de tradição reformada, e isso para nós é muito caro. Nós não abrimos mão disto. Não importa o que diz o mundo, não importa o que diz o mundo religioso, nós temos uma base confessional do qual nós não negociamos, nós não abrimos mão. Por quê? Porque julgamos serem verdades do coração de Deus para o nosso coração. Logo, a minha vida, as minhas colocações, as minhas ações e reações devem imprimir ou explicitar uma unidade de pensamento. Com todos? É claro que não, porque nem todos têm a vida construída em torno do bom evangelho. Algumas pessoas são orientadas pelos seus achismos, pelas loucas bestialidades de seus loucos corações. São pessoas que não gostam das Sagradas Escrituras, não gostam de vida de oração, são turistas no contexto da igreja, são pessoas sem comprometimento, sem engajamento, e quando se engajam sobre a seguinte exigência: precisa ser do meu jeito, porque se não for do meu jeito, eu não vou me engajar, eu não vou assumir compromissos, eu não vou me dedicar. Disse o apóstolo Paulo, não é por aí. O imperativo
da unidade cristã na esfera dos pensamentos. O que paira sobre seus pensamentos? O que está aí no interior do seu coração? Lembre-se de uma coisa: aquilo que é expressado através da minha boca, aquilo que é expressado através das obras das minhas mãos, aquilo que é expressado através do trilhar dos meus passos, revela aquilo que está em meus pensamentos. Nós somos aquilo que eu e você trazemos dentro dos nossos pensamentos, ou em nossos pensamentos. Logo, mesmo que você não fale um A, as tuas ações e reações revelam que pensamentos pairam sobre a sua vida. O que as tuas ações e reações descortinam sobre os teus pensamentos? Logo, deixa-me aqui te fazer uma pergunta. É possível mantermos unidade contigo? Você com esse tipo de pensamento, é possível nós remarmos na mesma direção? É possível eu e você batalharmos do mesmo lado do time? Lutarmos do mesmo lado do exército? Você com estes seus pensamentos? Segunda importante lição na noite de hoje. O imperativo da unidade cristã na esfera do amor. Olha o que está isso no texto. Segunda parte do versículo número 2. Mente cativa às Sagradas Escrituras. Olha o que diz o texto. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. O amor aqui em destaque, assim como, por exemplo, na altura do versículo número 1 do mesmo capítulo 2, não é um amor piegas, meramente sentimentalista, abstrato, platônico, que vive no campo das ideias. É um amor prático, que se mostra, que se revela, que se descortina, que se dá, que se doa. É o amor que faz com que o sujeito, antes de qualquer coisa, se coloque no lugar do outro. Tem como dizer isso com outras palavras? Tem. É esse amor que nos leva à empatia. Ou seja, a capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro. Pergunta: que amor o apóstolo Paulo tem em mente? O amor platônico, piegas, sentimentalista, que permanece no campo das ideias? Ou o amor revelado em Deus através de Cristo Jesus? Certamente essa segunda opção. Tem como deixar isso um pouquinho mais claro? Tem, Mateus 22, 36 a 40. Lá está escrito: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E a ideia aqui é amar a Deus acima de todas as coisas. Amarmos ao Senhor Deus não apenas de palavra, mas de fato e de verdade. Que a nossa vida seja um instrumento contínuo a apontar para a manifestação do amor prático de Deus sobre todos nós. Mas Jesus também acrescenta um outro importante mandamento. Diz o texto: este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Qual que é o segundo, Jesus? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A expressão lei e os profetas é uma alusão a todo o texto do Antigo Testamento. É como se ele quisesse dizer o seguinte: todo o Antigo Testamento se resume nesses dois principais mandamentos, a saber, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Paulo, unidade de pensamentos? Paulo, só unidade de pensamentos? Não, unidade de pensamentos, mas que vocês também tenham o mesmo amor. E aí a pergunta que ecoa e que não quer calar é justamente esta: que amor move você? Que tipo de amor? Você já tinha ouvido falar que existem amores egoístas? Amores avarentos? Amores pecaminosos? Que amor é esse que eu e você devemos estar unidos? Se eu sou dominado por um amor egoísta,
Se eu sou dominado por um amor avarento, se eu sou dominado por um amor bestial, em que o que vale é a minha vontade, o que vale é a minha leitura do mundo e da vida, é possível você ter unidade comigo? Não, não é possível. Sobretudo se você tiver a sua vida ancorada no Evangelho. É impossível, meus amados irmãos. Logo, uma coisa precisa ficar clara aqui para todos nós. Este amor em destaque deve desembocar na prática do estabelecimento de relações saudáveis. Que tipo de relações você tem construído no interior da igreja? Permita-me aqui uma consideração que fiz na exposição anterior e que cabe aqui. Nós já nos conhecemos minimamente. Eu estou entrando no meu 5º mês frente a esta igreja. Vocês já perceberam em mim, se não no seu sentido mais pleno, mas já perceberam. Ou eu sou um instrumento de promoção da unidade, ou eu sou um instrumento de promoção da desunião. Se eu estou aqui há 5 meses, e isso já fica perceptível, imagina você que está aqui há 15 anos. Essa igreja te conhece. Logo convém que eu faça a você a seguinte consideração. Toda vez que você ouvir alguma coisa, primeira coisa que você tem que fazer, orar. Pedir a Deus direção. Senhor, eu ouvi isso, isso e isso. Senhor, o que me foi dito passa pelo crivo da tua poderosa palavra? Submeta todas as coisas ao crivo das Sagradas Escrituras. Se você encontrar margem bíblica, se aquilo que lhe fora dito tem respaldo nas Sagradas Escrituras, muda de vida. Independentemente de como isso tenha chegado aos seus ouvidos. Seja de forma desrespeitosa ou não, muda de vida. E deixa que Deus traga as devidas correções a quem foi desrespeitoso. Agora, se Deus te mostrou à luz das Sagradas Escrituras que não tem qualquer respaldo bíblico, continue fazendo o que você estava fazendo. E deixa que em tempo oportuno as coisas sejam tratadas por Deus. Uma outra coisa que você deve fazer. Quem foi que falou? Tem moral para falar alguma coisa? Puxa o histórico do sujeito. Vai lá no histórico de vida eclesiástica. Quem é essa pessoa? Rapaz, é uma pessoa temente a Deus. Uma pessoa honesta. Uma pessoa direita. Contexto familiar saudável. Uma pessoa de fato e de verdade temente ao Evangelho. Uma pessoa que de todos na comunidade desfruta de bom testemunho. Preste atenção, ouça, mesmo que tenha sido de forma desrespeitosa, que Deus traga a devida correção, mas muda de vida. Agora, se veio de alguém cujo histórico é uma desgraça, cuja vida moral é completamente deturpada, cujo a reputação é já tida como uma pessoa encrenqueira, maledicente, cheia de confusão, você vai ficar gastando tempo dando crédito a quem não merece crédito? Gasta seu tempo, invista seu tempo nas coisas verdadeiras, nas coisas que procedem à luz das Sagradas Escrituras. O imperativo da unidade cristã na esfera do amor não é um amor que permite tudo. Esse amor bíblico tem limites. Quais são os limites que este amor tem imposto a você? Você tem tido a capacidade de se colocar no lugar do outro? Você tem tido a capacidade, antes de abrir a sua boca, saber se colocar no lugar do outro? Meus amados irmãos, se eu chego e aperto um pouco mais o parafuso, eu teria perdido uma boa parte da igreja. Se Deus não tivesse dado sabedoria a este conselho, se Deus não tivesse dado sabedoria a nós que estamos à frente desta igreja, nós teríamos perdido boa parte da igreja. Em face de tantas coisas que precisavam ser colocadas no seu devido lugar. Tem coisas, meus amados irmãos, que só o amor de Deus para nos levar a compreender. Às vezes, meus amados irmãos, nós precisamos caminhar 1 milha, 2 milhas, quilômetros e mais quilômetros, chorando com a pessoa, gemendo aqui do lado com a pessoa está sofrendo do seu lado. Você quer trazer a correção, mas você não pode.
Porque no momento certo, não é a ocasião apropriada. Se você falar, a depender do que você falar, você perde a pessoa. O imperativo da unidade cristã na esfera do amor. Permita-me aqui citar um outro texto. Romanos 12, 18. Se possível, quanto a depender de vós, tende paz com todos os homens. Tem pessoas que não querem ter paz conosco. Você não sabe onde mora. Você não sabe o que faz da vida. Você encontrou apenas umas 2 ou 3 vezes. Mal bom dia, boa tarde, boa noite. Mas não vai com a sua cara. Já criou uma predisposição, de modo que tudo que você faz não é legal, não está bom, está tudo errado. Não conseguem fazer um elogio sequer. Não vê resultados positivos, só resultados negativos. Com quem você tem se relacionado? Que tipo de amor é o que rege você? Se não for o amor bíblico, não é possível mantermos unidade. O apóstolo Paulo aqui, ele não é negligente, ele não é displicente. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando de um amor pautado no bom evangelho de Cristo Jesus. Terceiro lugar, na sequência, o imperativo da unidade cristã na esfera dos sentimentos. Onde é que está isso no texto? Última parte do versículo número 2. Olha o que diz o texto. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Sentimento é uma experiência interna, subjetiva, pessoal. A percepção de uma emoção. Existe o sentimento de ira, existe o sentimento de amor, existe o sentimento de tristeza. Disse o apóstolo Paulo, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que sentimento o apóstolo Paulo tem em mente? O da total dependência de Deus. Olha como é que traduziu esse texto a Nova Versão Internacional, uma outra versão bíblica. Um só espírito e uma só atitude. Olha como é que traduziu a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. E sendo unidos de alma e mente. Olha como é que traduziu a Almeida Revista Corrigida, que é uma outra versão desse texto bíblico. O mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Meus amados irmãos, como nós vamos desfrutar de uma unidade de ânimo, sentindo a mesma coisa, em todos os contextos da nossa vida? Isso é impossível. Então, em que Paulo tem em mente, ou a que Paulo se refere, quando diz, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, o da dependência de Deus? E a pergunta que surge é, verdadeiramente eu dependo do Senhor? Verdadeiramente você tem dependido de Deus? As tuas ações, as nossas reações, mostram que nós dependemos de Deus? Se eu dependo de Deus, o que as minhas ações têm revelado? Empatia, amor, compreensão, temor, reverência, prudência ou o contrário? Se o sentimento que une você, que está em seu coração, é um sentimento de dependência de Deus, o que revela as suas ações e reações? Amor, compaixão, empatia, misericórdia, graça. Não é isso? Então tem algum problema, ou em você ou em mim, pois estas coisas precisam serem reveladas em nossa vida. O imperativo da unidade cristã na esfera dos sentimentos. Quais sentimentos permeiam o teu coração? Quais sentimentos permeiam os teus pensamentos? Existe uniformidade e existe unidade. Uniformidade, ela pode ser alcançada através de uma pressão externa. O patrão chega na empresa e diz, vamos mudar o uniforme, agora é verde escuro, e está tudo certo, vamos mudar, ele dita as regras, é ele quem paga o salário, está tudo certo,
não gostei, eu preferiria um azul, mas é o patrão quem falou, está falado. Uma pressão externa pode gerar uniformidade. Agora, unidade não. Unidade diz respeito ao nosso ser interior. E é justamente este é o ponto do apóstolo Paulo. Que eu e você sejamos capazes de, a partir do nosso ser interior, lutarmos. Não uns contra os outros, mas juntos, movidos pela mesma força, pelo mesmo engajamento, pelo mesmo espírito, apontando para quem? Para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, a saber, Cristo Jesus. Qual fora o tema da exposição na noite de hoje? A unidade cristã e os seus imperativos. 3 importantes lições foram destacadas. A primeira delas, o imperativo da unidade cristã na esfera dos pensamentos. Versículo 2, primeira parte. Segundo lugar, o imperativo da unidade cristã na esfera do amor. Versículo 2, segunda parte. E em terceiro lugar, o imperativo da unidade cristã, sobretudo, na esfera dos sentimentos. Versículo de número 2, terceira parte. Dito isto, quais são as aplicações práticas para a nossa vida? A primeira delas, você tem uma parcela de responsabilidade na manutenção da unidade cristã. E o que é que você tem feito? Você é responsável, direto ou indiretamente, pela manutenção da unidade cristã no interior dessa igreja. O que é que você tem feito para manter a unidade cristã no interior desta igreja? Segunda importante aplicação. As tuas ações e reações estão melhorando o nosso ambiente ou piorando? O ambiente no qual você está inserido, ele está ficando melhor ou pior? Está ficando mais organizado? Está ficando mais puro, está ficando mais santo, está demonstrando mais temor a Deus, está demonstrando mais unidade aos nossos símbolos de fé, às nossas tradições históricas. As tuas reações, ações, estão melhorando o nosso ambiente ou piorando? Que tipo de instrumento é você? Em terceiro lugar, terceira importante aplicação. Nós não somos iguais. Somos pessoas distintas, mas precisamos buscar uma relação de unidade consensual a partir das Escrituras e das nossas tradições históricas. Ou seja, aquilo que eu ensino, seja através do meu discurso falado ou das minhas ações e reações, precisam estar em sintonia com as Sagradas Escrituras e com os nossos símbolos de fé, com as nossas tradições históricas. Eu e você estamos em uma igreja presbiteriana, uma igreja de tradição reformada. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Itumbiara, está ligada à Igreja Presbiteriana do Brasil, que por sua vez tem todo um histórico contextual teológico do qual eu e você não podemos abrir mão. Que tipo de instrumento é você? As tuas ações e reações. Que tipo de conduta você tem revelado? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Tua palavra foi pregada, tua palavra foi ministrada, e eu rogo ao Senhor que o Senhor possa complementar essas verdades ao coração de todos. Senhor Deus, nós sabemos o quão difícil é manter a unidade cristã. Nós sabemos, ó Deus, quão árdua é esta tarefa. Nos ajuda, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, a, se necessário for, retrocedermos alguns passos para avançarmos com muito mais força no dia de amanhã. Nos dê humildade, nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Ninguém melhor do que o Senhor
para quebrar o nosso coração petrificado pelo pecado. Ninguém melhor do que o Senhor para abater os corações orgulhosos. Faça isso, ó Deus. É a tua igreja. O Senhor nos conhece. Tenha misericórdia de nós. O Senhor conhece aqueles que são do Senhor e o Senhor conhece aqueles que não pertencem ao Senhor. O Senhor conhece esta igreja. Remova, Senhor Deus, as pedras do caminho. O Senhor pode, nós não podemos, e mais, nós não devemos. Portanto, ó Deus, continue a boa obra que já iniciastes em nossa vida, no interior dessa igreja. Nos dê, ó Deus, a todos nós, ou dê a todos nós, coragem, intrepidez, dedicação, temor e respeito à tua poderosa palavra. Que nada venha falar mais alto em nós do que a nossa fé ao Senhor. E nos dê sabedoria, ó Deus, para agirmos da forma certa, no tempo certo, a fim de que a tua igreja seja cada vez mais uma igreja bíblica, uma igreja pura, uma igreja temente ao Senhor.